Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos. Aos que nos assistem também de outros regionais, de outros ramos da justiça também, o nosso boa tarde, que sejam bem-vindos. Nós estamos hoje aqui para uma reflexão bem importante, proposta pelo Comitê de Participação Feminina do Tribunal, em parceria com o SEDUC, para uma reflexão que dá muito pano para manga. A participação da mulher no mundo do trabalho contemporâneo, especialmente no mundo do trabalho. E através de uma abordagem antropológica e histórica, queremos entender mais essas relações de gênero, bem como o diagnóstico da participação feminina em nosso regional e as formas de fortalecimento dessa presença. E para isso, convidamos a professora doutora Carmen Suzana Torquist. Ela se formou em História na Federal do Rio Grande do Sul, depois fez o mestrado em Sociologia Política na USP e o doutorado em Antropologia Social também na USP. Atualmente é professora titular da UDESC, atua na graduação e na pós-graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental. O pós-doutorado, em 2016, foi na França com o professor Michel Louis. Alerto também para a presença virtual que está sendo colocada em seguida. Várias vezes o SEDUC vai propor o link da presença virtual, então todos estão convidados a colocarem sua presença. Eu peço que as perguntas sejam feitas no chat bem objetivas, para facilitar a dinâmica da nossa conversa. A professora vai fazer a sua fala e, na sequência, então, vai responder e ver as perguntas. E também dizer que aos servidores e magistrados que nos assistem de outro regional, será enviado a lista de presença por e-mail futuramente. Então, desejo a todos uma boa reflexão. Seja muito bem-vinda, professora Carmen. Agradeço muito ter aceito o nosso convite. Sabemos que esse tempo de pandemia tem sido um tempo diferente para todos. Sabemos do seu envolvimento, das suas aulas e de todos os seus afazeres. Mas agradeço muito ter tido esse tempo para estar conosco e fazer essas reflexões. Então, seja muito bem-vinda e contigo a palavra. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada também ao Sandro, que está dando um apoio técnico aqui. Para mim é uma honra estar participando dessa atividade no Tribunal do Trabalho, que é um tribunal tão caro para a gente que é trabalhador e trabalhadora, né? Então, já de imediato, assim, fico bastante feliz. Espero realmente poder contribuir um pouco com esse debate, que é o debate da participação das mulheres na vida social como um todo e no mundo do trabalho em particular. É um tema vastíssimo, né? Ele poderia ser abordado de muitas maneiras. Inclusive, hoje, no Brasil e no mundo, a gente tem uma espécie de explosão, de um boom, vamos dizer assim, né? De pessoas trabalhando com essa temática. E, por isso, inclusive, existem diferentes abordagens feitas da questão chamada de gênero, né? Ou da questão das mulheres, como também a gente pode dizer. Então, certamente, eu vou trazer uma contribuição desde uma perspectiva e provavelmente, né, vocês vão encontrar, né, hoje nesse mundo farto de informações, textos, lives e palestras e tudo sobre essa questão, outras abordagens. Com isso, eu já antecipo e também me desculpo, porque eu realmente não domino um campo de estudos muito importante que está ligado aos estudos de gênero e à questão das mulheres nos últimos anos, que é todo o debate sobre a questão LGBT, como se diz na vida social, assim, mais corriqueira, né? A questão das orientações sexuais, transgênero e tudo mais, que inclusive tem tido efeitos jurídicos, né, em termos de nome social. Esse é um debate que eu considero extremamente importante, porém eu não o domino, e nem a minha perspectiva teórica permite que eu avance tanto quanto colegas que fazem isso com maior propriedade. Então, eu vou focar a minha apresentação, digamos assim, né, numa forma mais, talvez até mais convencional, digamos assim, muito assentada na área das ciências sociais e da história, que são as minhas áreas de origem, e também onde eu atuo, né, há bastante tempo, e trabalhando com alguns conceitos que esses colegas que trabalham com perspectivas mais especializadas, digamos, muitas vezes se esforçam, inclusive, por desconstruir.
mas eu vou tentar primeiro construir, né, um cabedal conceitual, ou pelo menos alguns aspectos que eu considero conceituais, para depois a gente estar pensando essa questão da participação das mulheres. Então, isso, num primeiro momento, assim, a título de apresentação. Eu também gostaria de dizer que é bastante interessante e atual, né, do ponto de vista de profissionais que atuam numa determinada instituição, né? Eu, por exemplo, trabalho na universidade, vocês no tribunal, outras pessoas trabalham em instituições públicas ou privadas, e esse debate da participação das mulheres nas instituições, ele tem sido muito trabalhado, né? Há pessoas que estudam e analisam esses dados de forma permanente, né? E a Cláudia, inclusive, me forneceu um material a respeito de como que está nesse sentido, né, da equidade ou da paridade de gênero, o tribunal aqui, né, regional, e me parece que os dados revelam uma aproximação àquilo que a gente chamaria do ideal de equidade, em termos de participação, né, então a gente vê que o tribunal aqui tem um número grande de mulheres servidoras, né, e também nos cargos de chefia, ou de coordenação, cargos de gestoras com uma maior responsabilidade, digamos assim, como é comum em várias instituições, a gente encontra também, eu não tenho os dados anteriores, mas é bem provável que tenha havido um crescimento nessas últimas décadas, né, não só à luz de políticas específicas que muitas instituições fazem, né, como também pelo próprio avanço da participação feminina no trabalho, né, no mundo do trabalho, e no mundo do trabalho que exige qualificação profissional mais elevada, que me parece ser o caso do tribunal, e também é o caso da universidade, por exemplo, onde a gente hoje também tem um grande número de mulheres, e inclusive mulheres que seriam os postos, né, mais elevados, digamos assim, dentro de uma hierarquia de carreira, né, e não no sentido social do termo. Então, por exemplo, os programas de pós-graduação na universidade contam com um número grande de mulheres no Brasil, no mundo e em Santa Catarina. A gente tem um elevado número de mulheres estudando na universidade. Há uma série de estudos e trabalhos que mostram isso. Então, uma primeira questão que eu colocaria, talvez para a gente depois conversar ou debater, é um pouco pensar nessas duas formas em que a equidade de gênero avança. Uma, de certa forma, mais espontânea, que advém dos movimentos da sociedade como um todo, né? É espontânea no sentido social, né? Ela não é natural, né? Mas ela vai acontecendo porque a sociedade está mudando e as mulheres estão ocupando, de fato, mais espaços, né? E, ao mesmo tempo, essas políticas deliberadas, né? Que a gente tem, por exemplo, no caso do Brasil, com relação às ações afirmativas que postulam, né, desde o final da década de 90 e principalmente agora no início do século 21, que, por exemplo, partidos têm que ter cotas para as mulheres se candidatarem aos diversos cargos, né, aos diversos pleitos, etc. Então, existem hoje essas duas formas, vamos dizer assim, de pensar esse aumento da equidade. É como se a gente estivesse chegando próximo em algumas profissões mais, em outras profissões menos. Eu estava olhando, por exemplo, alguns dados aqui das trabalhadoras domésticas no nosso país. A gente está muito preocupado com esse setor da população lá no meu grupo de pesquisa, porque são as trabalhadoras mais vulneráveis, como dizem os documentos de saúde, né, da classe trabalhadora, que trabalham em casas, né, e com contratos de trabalho bastante frágeis, né, muitas vezes nem há um contrato de trabalho, são diaristas, e elas compõem hoje 6 milhões de trabalhadoras no Brasil, majoritariamente mulheres, né, e dados também que falam da raça, né, então, dependendo da região, a gente tem também um grande predomínio de mulheres negras, né, e a gente sabe que mulheres negras no Brasil com baixo salário também são aquelas que moram nas periferias e tudo mais. Então, vai depender muito de qual é o setor, né, que a gente está analisando, para a gente perceber essas políticas de equidade. E o que eu vou tentar trazer aqui, alguns elementos mais históricos, para problematizar com vocês, que digamos que seria o meu objetivo aqui hoje, eu espero que seja interessante para vocês as provocações aqui, que a gente das ciências sociais costuma trabalhar com problematizações a partir dos dados, né? E uma das ideias que eu acho importante a gente fazer um questionamento, em primeiro lugar, e isso tem bastante a ver com a discussão de gênero, a ideia de um essencialismo,
né? A gente, apesar da sociedade estar movimentando-se no sentido, ao meu ver, né, de uma maior equidade de gênero entre homens e mulheres, a gente ainda escuta, percebe, vê, e provavelmente também evocamos isso nós próprios, né, porque estamos dentro desse mundo, ideias que eu vou chamar de essencialistas, que depois eu vou explicar o que são, né, talvez todo mundo conheça, mas enfim, eu vou fazer do que eu estou falando para ter uma linguagem comum. E um outro aspecto que eu também gostaria de problematizar, que eu acho extremamente importante, e que as ciências sociais têm contribuído com isso, com muita dificuldade, porque existe, que é a narrativa liberal, a ideia do liberalismo. Bom, o liberalismo é uma doutrina, tem várias vertentes econômicas e tal, mas eu vou me fixar naquilo que eu vou chamar de liberalismo metodológico, que é a ideia de pensar, e eu não sei como vai soar para vocês, né, tem pessoas de várias formações aqui, a ideia de pensar que a sociedade seria uma soma de indivíduos. E para uma boa parte das ciências sociais, né, de sociólogos bastante diferentes, como Pierre Bourdieu e Émile Durkheim, para usar um clássico, ou até mesmo um não sociólogo, mas que contribui na sociologia para a gente pensar o mundo, que é o Marx e seguidores, eles são muito diferentes entre si, mas eles postulam de que a sociedade não é uma soma de indivíduos. Infelizmente, eu não tenho aqui, mas se a gente tivesse aqui um quadro, né, poderia fazer aquele famoso desenho, né, o símbolo dos indivíduos, né, aqueles bonequinhos. Então, a gente poderia fazer aqui para vocês um bonequinho, mais um bonequinho, mais um bonequinho, mais uma bonequinha, e no final a gente tem um conjunto que é a sociedade. E essa perspectiva que eu partilho e defendo, inclusive, eu até digo defendo porque a gente considera que ela é a mais adequada para pensar os dilemas sociais e também a questão de gênero, é uma ideia diferenciada, a ideia de que a sociedade produz os indivíduos. É claro que outrora, em algum momento, deve ter havido, né, algum momento em que surgiram os primeiros indivíduos, né? Mas uma vez que isso aconteceu, depois desses primeiros indivíduos, forçosamente um homem e uma mulher, e que fizeram, então, a espécie se reproduzir, e eu não estou aqui me referindo a nenhuma narrativa bíblica, né, mas podemos até pensar nessa, o que acontece é que a gente vai ter indivíduos que, quando nascem, já estão em relações sociais. E essas relações sociais, para nós, da antropologia e das ciências sociais, é extremamente importante, são relações sociais que estão pautadas, entremeadas e forçosamente vinculadas ao mundo simbólico, ao mundo da representação, ao mundo da linguagem, ao mundo do falar sobre algo que está dado. Então, a gente tem uma questão, que é uma questão ontológica, epistemológica, filosófica, enfim, como a gente possa pensar na definição do que é um sujeito social, e ela passa, né, nessa perspectiva que eu estou falando aqui, claro, em linhas gerais, ela gera muito debate até hoje, né, mas a gente está sempre diante de sujeitos que são sujeitos em relação, desde que nascem, né, então, nem comentei, mas eu estudei por muito tempo a questão do parto, da maternidade, das crianças e tal, né, então são exemplos bem interessantes que, inclusive, alguns teóricos usam, né, para pensar. A criança, quando ela nasce, ela já está imersa no mundo de relações sociais. Hoje em dia, com a antecipação, inclusive, das formas de visualização do bebê na barriga da mãe, né, a gente tem, inclusive, uma antecipação da atribuição de gênero, por exemplo. Então, já se sabe, é muito comum hoje, raramente alguém, desconheço hoje, deve existir, eu ainda passei pelo período em que eu não fiz isso, né, mas hoje se tornou muito comum a gente saber o gênero da criança já a partir do quarto, quinto mês, e já atribuímos a essa criança um nome, na maior parte das vezes, né? Estou falando aqui de tendências, né? Pode haver exceções. E ao atribuir esse nome, a gente já está trazendo uma série de simbolismos e relações sociais que nos antecedem. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, claro, nome feminino e masculino, né? Também a escolha de determinados nomes que às vezes evocam algo religioso, alguma ancestralidade familiar, a escolha também pelo sobrenome e tal. Então, tem toda uma questão que a gente pensa, sim, então, que o ser humano, a sociedade não é uma soma de indivíduos, porque é a sociedade que produz esses indivíduos. Enfim, esse é um tema bem complexo, mas eu acho que, em linhas gerais, dá para vocês entenderem um pouco por onde que eu vou me movimentar aqui. E aí a gente pode pensar um pouco antropologicamente, falando antropologia desde o final do século XIX,
início do 20, ela já vai trabalhar com uma ideia muito interessante, isso antes de haver reverberações do feminismo sobre a ciência, né? Que isso vai acontecer bastante agora nesse século 20, final do 20, início do 21, mas quando a antropologia surge como uma ciência que vai estudar outras culturas, a gente vai observar que os antropólogos que fazem os relatos e coletam os materiais, eles já se preocupam com as diferenças de sexo, homens e mulheres, né? Então vai haver relatos de vários autores que eles vão, sem problematizar muito, né? Mas eles já vão, ao descrever uma determinada sociedade, falar que os homens fazem determinadas coisas e que as mulheres fazem outras coisas, né? Aquilo que a gente vai chamar de divisão sexual do trabalho, ou do trabalho no sentido geral, né? A divisão sexual da vida, digamos assim, né? E os antropólogos e antropólogas, inclusive várias antropólogas também vão perceber isso, vão trabalhar com a ideia de que existe um dimorfismo sexual. Então, o ser humano, ele se apresenta, ora, como um corpo feminino, né? Estou aqui apontando para mim, né? Ora, como um corpo masculino, vamos supor, né? Alguém daqui que seja um homem. Então, existe uma base biológica e material concreta de diferença. Todavia, todo o resto que se constrói sobre esse dimorfismo sexual é fruto da sociedade, é fruto dessa construção cultural e simbólica. E eu estou ressaltando isso porque eu percebo, olhando revistas, sites, enfim, todos produtos culturais aí que formam o nosso dia a dia, propagandas, cantores, produtos artísticos e tal, e outros até estudos também que a gente escuta, me parece que essa ideia de que muito do que temos como homens ou como mulheres é fruto da nossa essência, ela é muito forte na nossa sociedade. Vocês já devem ter escutado, eu já ouvi várias vezes em churrascos de família e roda de amigos, por exemplo, para citar um caso, né? Essa ideia, não, mas as mulheres, elas têm muito mais facilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso tem a ver com a genética, né? As mulheres são polivalentes e tal. Para nós das ciências sociais, isso não é verdade. Entre um homem e uma mulher, existe muito mais identidade do que diferença. Mesmo considerando o dimorfismo sexual, que faz com que a gente possa, em tese, e se quisermos, darmos a luz a outros seres, né? E faz com que os homens tenham determinado tipo de voz e determinadas características físicas que a gente não tem, em princípio, mesmo que a gente tenha algumas coisas diferentes, o resto da diferença é fruto das relações sociais. Tanto é fruto das relações sociais e históricas que, inclusive, tem mudado, né? Ao longo da história, a gente vive aí um período, esse último século e o anterior é rico em exemplos, né? A gente tem possibilidades de mudança dos aspectos que seriam originalmente pensados como atributos biológicos, que são mudados socialmente, e aí a gente tem, por exemplo, as mulheres trabalhando no mundo externo, né, no trabalho público, e se dando muito bem, no sentido de desempenhando com muito sucesso as suas atividades, suas tarefas. A gente tem mulheres atletas fazendo exercícios, né, enfim, provas que outra hora não se imaginaria que uma mulher pudesse fazer, e até com consequências para as próprias atividades físicas daquelas que não são atletas, né? Então, a gente tem as mulheres dirigindo, por exemplo, eu fiz uma pesquisa uma época sobre isso, e me dei conta que há 50, 60 anos atrás, a maioria das mulheres não dirigia, e hoje é absolutamente difícil encontrar uma mulher que alegue motivos biológicos para não dirigir, né? E a maioria das mulheres é capaz de dirigir, e às vezes o estudo que eu fiz, inclusive, mostrava que elas eram muito melhores na direção do ponto de vista da prevenção de acidentes do que os homens, né? Tem vários estudos sobre isso. Então, isso falado, né? Eu não sei como é que vai reverberar para vocês, mas eu quero com isso, então, chamar a atenção para essa discussão de como que muito do que a gente atribui ao natural é fruto do social, né? E muito do que a gente atribui a um indivíduo único, como se fôssemos cada um seres autônomos e originais e absolutamente fora das relações sociais, na verdade, muito do que a gente é fruto das relações sociais que temos, sejam elas familiares, sejam elas políticas, enfim. Né? Então, acho que esse é um ponto meio pressuposto que eu gostaria de colocar. Vou pegar uma aguinha aqui, tá todo mundo por aí escutando?
Obrigada. Bueno, como dizem na minha terra, eu gostaria de colocar que, na minha avaliação, a forma como a gente pensa, ou pode pensar, né, as questões de gênero, né, já vou falar do conceito de gênero, ela é fruto de um conjunto de fatores, né? Um fator que é extremamente importante, no caso da questão de gênero, ela é evidente, né? É a questão de que o feminismo, enquanto movimento social, trouxe questões para a cena política, para a cena acadêmica, para a forma da gente pensar, para esse nosso mundo simbólico. Então, a gente tem um tanto do que a gente pensa hoje é fruto do movimento feminista. Faço um pequenos parênteses aqui. Eu tenho algumas conhecidas, né, que são mulheres muito bem-sucedidas no mundo do trabalho, trabalham em outras universidades de outros países, etc. E é interessante que muitas delas dizem, não, mas eu não sou feminista. Elas se dizem não feministas. Porém, apesar delas não se dizerem feministas, ao observar elas como sujeitos sociais, a gente vê que são fruto dos movimentos feministas, porque estudaram, puderam fazer uma carreira profissional de grande magnitude, digamos assim, né? Muitas delas não tiveram filhos, porque isso depois a gente pode trazer, porque para conseguir acessar uma carreira de sucesso, né? Muitas vezes as mulheres abrem mão da maternidade, a gente vai voltar a isso depois, provavelmente, né? Bom, fazem escolhas na sua vida, viajam, dirigem, fazem uma série de coisas que, se não fosse o movimento feminista bem antigo, né, que a gente tem desde o final do século XIX, pelo menos, de forma organizada, elas não estariam onde estão. Então, muitas de nós, mesmo que a gente não se identifique com o feminismo, somos fruto desse movimento feminista de longa data. Então, o movimento feminista influi na nossa forma de pensar hoje. A produção teórica e acadêmica também influencia sobre a forma como a gente pensa o gênero hoje de uma forma mais corriqueira, né? Os processos políticos, tanto nacionais quanto internacionais, também interferem para que a gente tenha hoje uma maior equidade, ou pelo menos um discurso pró maior equidade, maior igualdade entre os gêneros. E aqui eu destaco, porque eu acho que não vai dar tempo de eu falar, já estou vendo que o tempo vai ser curto, eu vou só dar um destaque aqui, o papel que as agências internacionais, em particular a ONU, passaram a ter ao final, depois da Segunda Guerra Mundial, no sentido de promover conferências, políticas, incentivos de todo tipo, de toda ordem, para que os países promovam políticas, no caso que a gente está vendo aqui, de equidade. Isso também acontece em outras áreas, né? Mas nós estamos aqui falando do gênero. Né? Então, a ONU, por exemplo, em 1975, vai criar, eu vou usar aqui aspas propositalmente, né? Eu acho que ela se apropria, né? Mas ela cria, do ponto de vista do sistema das Nações Unidas, o Ano Internacional da Mulher. E isso acaba sendo replicado de imediato em praticamente todos os países que são signatários, né? Participam das conferências e do processo, né, das Nações Unidas. Quarto ponto, e eu não vou aprofundar esse, embora eu considere ele um dos mais importantes, mas acho que eu não vou ter elementos para aprofundar com vocês aqui, que são as questões econômicas, né? Digo isso porque eu acho que valeria a pena trazer um especialista em sociologia do trabalho para aprofundar isso com dados e tudo mais. Né? Infelizmente, eu não sou uma especialista em sociologia do trabalho, embora tenha grande apreço por essa área. As questões econômicas, elas vão se colocar, segundo uma série de autores, entre os quais Ricardo Antunes, cito um aqui que é nosso, e muito, muito bom, né? Um autor que trabalha com as mudanças no mundo do trabalho há muito tempo. Eles vão colocar que no período capitalista, o avanço do capitalismo, desde que ele se impõe na Revolução Industrial, ele convoca permanentemente a força de trabalho feminina a trabalhar fora do lar, tá? Então, a gente tem também aspectos econômicos, ou uma força econômica, que no nosso caso é ligada ao avanço do capitalismo, porque é o sistema que a gente vive, que também puxa as mulheres para o mundo do trabalho fora do lar. E estou acentuando aqui o fora do lar, também não sei se vai dar tempo de aprofundar, porque justamente uma das questões que a teoria feminista e as feministas em geral chamam a atenção faz tempo, é que esse trabalho feito em casa, que agora na pandemia, inclusive está sendo muito bem conhecido por todos, né, e bastante, na minha avaliação, né, sobrecarregando as pessoas, esse trabalho de lavar a roupa, arrumar a roupa, fazer a comida, lavar a louça, cuidar dos pequenos, cuidar da saúde, garantir que as pessoas estejam minimamente em equilíbrio mental,
dar um toque para o filho adolescente dar uma volta para não ficar muito tempo na frente da televisão, etc. Podemos fazer uma grande lista sobre isso, e as feministas fazem. Esse trabalho de casa, de reprodução da vida cotidiana, é um trabalho que contribui para a economia capitalista como um todo, mas ele foi muitas vezes, e é muitas vezes, invisibilizado, né? Tanto que eu sou de uma época que muitas mulheres preenchiam, às vezes, uma ficha, né, e diziam, né, na hora que perguntava se ela trabalha, diziam, não, não trabalho, né? Quando, na verdade, ela trabalhava em casa, né, com os trabalhos que a gente chama trabalhos do cuidado ou da reprodução da vida, né? Então, com esses 4 aspectos, eu acho que a gente consegue se situar: movimento feminista, agências internacionais e estados, né, políticas estatais, aspectos econômicos decorrentes das necessidades do capitalismo e também os avanços e produção teórica, a gente consegue situar por que o gênero se torna, no momento atual, uma questão tão importante, né? E gênero, quando eu estou falando, eu estou me referindo de forma, assim, abreviada, tem um grande debate sobre esse conceito, mas quando a gente tem usado hoje de forma mais corriqueira, como eu estou usando aqui, corriqueira, mas não leviana, né? A gente está querendo chamar justamente gênero essas relações sociais que produzem homens e mulheres para além da sua diferença sexual, biológica restrita. Né? Então, a gente, quando fala gênero, está justamente dizendo, de fato, algumas autoras falavam outrora em papéis sexuais, é uma ideia boa também, eu acho, né? De fato, nós, homens e mulheres, quando vamos viver em qualquer espaço que vivamos, a gente aciona elementos culturais, simbólicos e socialmente apreendidos, que não vieram com a gente quando a gente nasceu, né? Bom, então essa é a ideia do conceito de gênero. Eu vou passar agora para uma parte que eu acho bem importante também, que é, eu considero um ponto, inclusive, nevrálgico dos estudos de gênero. Talvez tenha pessoas aí que já estudaram, né, e queiram depois a gente pode até fazer um debate. Mas existem várias formas hoje de pensar o conceito de gênero dentro desse aspecto que eu coloquei, pensando esses aspectos socioculturais, simbólicos e também os biológicos, porque eu estou defendendo aqui a importância do substrato biológico, partilho da ideia de que isso não é pequeno, mas deve ocupar um lugar menor na ideia de gênero que temos, né? Mas não é algo a ser desprezado, né? Mas eu partilho de uma perspectiva que pensa que que quando a gente analisa o gênero, a gente precisa pensar sempre nas relações sociais numa sociedade capitalista que são desiguais. Então, o que a gente chama hoje de gênero, por exemplo, Marx e o Engels já falavam sobre isso, deram várias pistas para pensar essa questão, eles vão falar em opressões. A gente não tem apenas desigualdades, a gente tem desigualdades e opressões, né? O fato de ser mulher ou o fato de ser homem não apenas nos coloca em lugares diferentes na sociedade, mas também dá valores diferentes àquilo que a gente faz. Alguém poderia dizer aí, e olhando os dados, por exemplo, do tribunal, né, que eu olhei há pouco, a gente pode dizer, sim, mas já avançamos muito. E é verdade, né, já avançamos muito com relação a algumas gerações, e já avançamos muito também, dependendo da classe social que a gente está falando, né. Quanto mais a gente desce, né, na hierarquia social, do ponto de vista das classes, mais opressão a gente encontra sobre as mulheres. E o que é pior, ao meu ver, né, porque eu me considero feminista, inclusive, né, do ponto de vista político, ao meu ver, o mais triste é quando a gente percebe que essa opressão se dá entre mulheres. E aí eu lembro agora um exemplo muito triste, né, que um dos primeiros casos aqui da pandemia que está nos assolando agora foi, pelo menos dos registrados, né, que a gente teve notícia pela mídia e tal, foi uma empregada doméstica que estava trabalhando numa casa de uma família rica no Rio de Janeiro, cuja a transmissão se deu através dessa família que tinha viajado e tal, e a empregada continuou trabalhando, né, junto a essa família e acabou sendo vítima da Covid, acho que é a primeira vítima da Covid no Brasil, se não me engano foi no Rio de Janeiro, vocês devem lembrar dessa história, só como um exemplo, né. Então, as opressões, elas acontecem às vezes até mesmo dentro do mesmo gênero. E por isso eu estava comentando, né, a minha perspectiva, ela inclui essa perspectiva de pensar a questão da classe social, porque na minha avaliação, se a gente só pensa a questão de gênero, a gente perde
muito dessa densidade teórica, que também é vivida, né, pelas pessoas, que nos aporta, por exemplo, a categoria classe e também a categoria raça, que no nosso Brasil é extremamente importante, já que a gente tem uma população 52 para mais, né, composta de afrodescendentes ou negros. Bom, nesse sentido, eu queria comentar com vocês, e aí quero fazer também uma provocação. Quando eu comecei a estudar gênero e feminismo, eu sabia, né, se estuda geralmente, inclusive nas escolas de ensino médio, que existiram ondas do feminismo. A primeira onda, que começou no começo do século com as sufragistas e as mulheres que lutavam pelo acesso à igualdade política, né, o direito de votar e ser votada. A luta também pelo acesso à educação e às profissões, portanto, a educação e a profissionalização, né? Fundamentalmente esses aspectos ligados à primeira onda, direitos políticos, né? E depois a segunda onda, que seria dos anos 60 e 70, né? E depois a gente teria agora uma terceira onda, anos 90, início do século 21, que inclusive onde está situada mais esse debate sobre a questão trans, que eu tinha comentado no começo, que eu não vou abordar aqui. Porém, por um motivo que eu acredito que não seja casual, e eu acho que a ONU, inclusive, tem a ver um pouco com isso, mas não a ONU por si só, mas por toda uma situação social e global, como se convenciona pensar feminismo, se fala em feminismo, se pensa nos anos 70. E se pensa num determinado tipo de feminismo que coloca em cena com muita sabedoria, digamos assim, eu acho, a questão da sexualidade, do uso do corpo, né, as mulheres reivindicando seu direito ao corpo, e aí vai emergir não só a questão do aborto, que é bem conhecida entre nós, mas também a questão do controle da reprodução através da pílula, né? Então, esse momento aí, anos 60, 70, é um momento que aparece muitas vezes como sendo, aí sim nós chegamos no feminismo propriamente dito. E eu não concordo com essa ideia. Eu acredito que a gente tem que recuperar, inclusive, recuperar mesmo, estudar melhor, as origens do feminismo que estão no início do século XX e antes, lá ainda no século XIX e no século XVIII. E aí eu fiz uma pequena historinha aqui que eu vou rapidamente falar. A gente pode atribuir o feminismo como uma ideia para a Revolução Francesa e para a Olympe de Gouges, famosa, né, revolucionária francesa, que inclusive fez todo o movimento de pensar a declaração da Revolução Francesa, igualdade, fraternidade, liberdade, vertida também para o feminino, e que teve um triste fim. Então, ela tem uma importância grande ao levantar essa ideia. As mulheres pegaram em armas na Revolução Francesa para depor aquele antigo regime, né? Não foram só homens, né? E depois disso, a gente vai ter de forma mais organizada, logo no século XVIII, em vários movimentos sociais da época, de inspiração socialista, revolucionária, né, contra o antigo regime, a gente já vai ter ali as primeiras células do movimento feminista. Destaco algumas: as socialistas utópicas e as anarquistas, que depois vão, na Comuna de Paris, final do século XIX, atuar de forma muito evidente. Inclusive, hoje em dia, a gente tem filmes e livros muito bonitos sobre essa participação feminina. Elas já vão colocar pautas que a gente hoje associa com o feminismo. Elas são as primeiras feministas, se organizam, inclusive, enquanto tal, né? Não apenas escrevem, mas também se organizam. Inclusive, nesse sentido, eu trouxe aqui, não sei se vocês vão ver, uma autora muito bacana para a gente, que é aqui da América Latina, chamada Flora Tristan. Estou com o livrinho dela aqui. Esse aqui eu acabei de comprar, foi editado recentemente. Ela é uma autora ligada que tem a União dos Operários e das Operárias. Esse livro aqui é uma pérola, esse outro aqui é uma biografia, né? Mas esse aqui é uma pérola porque ela vai justamente fazer uma série de reivindicações nos círculos operários da sua época, isso nós estamos falando do século XIX, né, na França, e vai já trazer a questão das mulheres trabalhadoras, a importância da creche, a importância do reconhecimento, a questão da maternidade da mulher trabalhadora. Uma mulher incrível, a Flora Tristan, tem uma história dela andando pelo Peru, que é super interessante, não vou entrar aqui, né? Mas depois, se alguém se interessar, eu recomendo conhecer a Flora Tristan, que é um personagem histórico incrível, né? E certamente uma feminista, né? Que não só ela pensava, mas ela organizou círculos de mulheres operárias. E a gente vai ter também, recentemente saiu um livro, eu queria passar aqui para vocês a referência, eu fiz uma resenha dele,
adorei esse livro, achei um achado, chama Revolução das Mulheres. É uma autora que recupera mulheres russas antes da União Soviética e depois da Revolução Soviética, né? Mas são mulheres russas que estão escrevendo no século XIX, e o livro é uma pérola, porque ele traz aqui os documentos, os textos traduzidos do russo, né? Recentemente aqui pela editora Boitempo, por uma colega chamada Schneider, ela que organiza tudo isso, uma dificuldade também, né? Texto que a gente não conhecia, e a gente vai observar por esse livro, por exemplo, que já em meados do século XIX havia movimentos lá na Rússia, czarista ainda, de organização das mulheres camponesas, de organização das mulheres trabalhadoras, né? Tem toda a especificidade da Rússia, não dá para entrar aqui, mas nós estamos falando de século XIX, e estamos falando de grandes eventos, congressos como hoje a gente costuma ir, né? Eram congressos que as pessoas iam, participavam, levavam textos, aprovavam. Um outro livro que fala sobre isso, já pensando nos Estados Unidos, também um livro muito bacana, talvez algumas pessoas conheçam, que a Angela Davis tem aparecido bastante aqui na cena política no Brasil, porque ela traz a questão da raça também. Nesse livro, Mulheres, Raça e Classe, ela vai trazer um livro lindíssimo, vai trazer essas mulheres nos Estados Unidos, muitas de origem negra, porque a classe trabalhadora nos Estados Unidos também se constituiu de mulheres oriundas da África, né? E ela vai falando também dos congressos, dos sindicatos, das conferências que as mulheres faziam no final do século XIX, nós estamos falando de bastante, mais de 100 anos atrás, né? E as questões que elas trazem aqui são questões que hoje são questões para nós. Questões ligadas ao assédio sexual, à violência sexual, à dificuldade de ter acesso à fala, que é algo bem importante até hoje mesmo, em níveis, por exemplo, mais qualificados, hoje a gente está na universidade, acredito que no tribunal também, a dificuldade de conseguir falar e ser escutada é algo que no século XIX já está colocado. Não que não tenham mudado muitas questões, obviamente mudaram. Aqui a gente está falando de mulheres que ainda não, nem sequer votavam, né? Mas nesses movimentos de caráter operário, trabalhista e socialista também, que a maioria deles acaba sendo, esse clamor pela equidade e pelas condições de exercer a equidade, não apenas do ponto de vista numérico, mas do ponto de vista da qualidade, da escuta, da representação de fato, né, já estavam colocadas. E eu acho que a gente precisa, né, me considero imbuída dessa missão atualmente, a gente precisa recuperar esse componente laboral, esse componente ligado ao mundo do trabalho, porque senão a gente vai acabar caindo numa versão de um determinado feminismo de tipo liberal, que eu acho que não ajuda a gente a resolver os problemas que a gente tem hoje. Espero que dê tempo para falar sobre isso, se não der, fica uma provocação aqui dessa questão do feminismo liberal. Citando mais rapidamente ainda, em 1889, houve homens também que se preocuparam com a causa das mulheres. Um deles foi o Auguste Bebel. Em 1889, ele vai escrever um livro que ele vai divulgar na Segunda Internacional. Então, nós não estamos falando de um livro que alguém escreveu e circulou por círculos restritos. Estamos falando de um livro que circulou num circuito do movimento de trabalhadores efervescente. O Bebel vai escrever um livro sobre a questão da mulher, né, onde ele vai defender a igualdade entre os sexos, o direito ao divórcio, uma série de questões que hoje, né, também são pauta e foram pauta também nos anos 60, 70, quando se costuma achar que realmente o movimento feminista se tornou grande, né, e importante. E aí a gente vai ter também autoras de extrema importância e também figuras humanas incríveis, que são a Clara Zetkin, eu acredito que muitos já ouviram falar, Alexandra Kollontai, são mulheres socialistas, né? Elas eram ligadas ao Partido Socialista Alemão, a Alexandra ao Partido Socialista Dinamarquês, se não me engano, ou norueguês, e vão depois contribuir, cada uma a seu tempo, né? A Clara menos, que faleceu, era um pouco mais velha, mas vão contribuir também para a Revolução Soviética, quando ela, né, quando está se pensando, né, numa revolução de caráter socialista, né? E a própria Rosa Luxemburgo, né, tão conhecida entre nós, né, nos meios de esquerda e tal, e por ter escrito textos econômicos de grande valia, de muito reconhecidos, né, dentro por exemplo, né, no campo marxista, textos de economia política, ela também vai contribuir para criarem os primeiros congressos internacionais de mulheres. O primeiro deles, talvez você saiba, mas sempre é bom a gente lembrar, vai acontecer em 1910, na Alemanha, e é todo um esforço, toda uma luta da Clara, da Alexandra, da Rosa e de outras mulheres que
talvez a gente não tenha aqui o acesso ao nome, mas que estiveram juntas. Então, elas vão conseguir criar um congresso para tratar especificamente das questões das mulheres, mesmo no meio socialista, porque elas percebiam que, apesar de estarem entre companheiros que pregavam a liberdade, a igualdade, né, e o socialismo e tal, elas percebiam que havia formas diferentes de valorização, né, do seu trabalho, das suas falas, e questões específicas mesmo que tinham a ver com o fato de ser mulher. Né, a Clara Zetkin, por exemplo, organizou um jornal, olha para vocês terem uma ideia, em 1902, o jornal chamado A Igualdade. Tinha 1.000 assinantes. Em 1914, Primeira Guerra Mundial, né, explodindo, 125 mil assinantes esse jornal passou a ter. Eu ainda não tive possibilidade de me debruçar sobre ele, mas estou louca para estudar, porque eu acredito que seja muito interessante. Essas mulheres que nos antecederam, elas foram mulheres incríveis, assim, do ponto de vista pessoal. A gente tem hoje biografias, né, da Rosa Luxemburgo, da Clara, da Alexandra. A Alexandra Kollontai, por exemplo, produziu textos incríveis sobre as relações conjugais, que eu considero incríveis mesmo, para a gente pensar a conjugalidade no tempo contemporâneo e a diferença que é entre homens e mulheres, né, a gestão, vamos dizer assim, dos afetos conjugais. É impressionante a beleza que temos aqui. E a Clara fala assim, lá em 1902, o maior obstáculo para a participação política é a falta de tempo, porque a mulher é escrava da fábrica, do lar, e sobre ela pesa o fardo do trabalho duplo. Eu selecionei esse tema porque eu acho que no debate isso vai aparecer. A gente percebe que hoje em dia, né, no tempo contemporâneo e no nosso século, muitas mulheres, de fato, conseguiram chegar em posições que outrora eram reservadas, né, socialmente aos homens. Então, a gente consegue trabalhar, consegue ter uma carreira. Muitas mulheres têm a carreira política, né, a gente tem várias deputadas no Brasil, vereadoras, algumas. Não são muitas, né, do ponto de vista da representação política, inclusive a gente não está muito bem na foto aqui no país, né, mas, no geral, a gente percebe, né, a possibilidade de ocupar esses espaços. Mas a pergunta que fica, e há pessoas, colegas, trabalhando com isso, é o preço que se paga para estar nesse lugar. O que é preciso abrir mão para estar nesse mesmo lugar que os homens? E será que comparando homens e mulheres, eu não acho que a gente deva só comparar homens e mulheres, mas fazendo uma comparação entre homens e mulheres que estão mais ou menos no mesmo patamar de qualificação e de trabalho, por exemplo, a gente percebe que as mulheres gastam mais tempo, gastam mais energia e abrem mais mão, ou melhor, abrem mão de mais coisas, para falar corretamente, do que os homens. Então, aqui a gente percebe quanto essa questão do tempo e o quanto esse fardo do trabalho, ou doméstico, ou trabalho do cuidado, claro que tem mudanças desde o tempo da Clara Zetkin, ela escreveu, não existia nem a máquina de lavar, que eu me lembre, né, que hoje é um negócio indispensável para as nossas vidas, né, mas, enfim, a gente tem toda uma série de mudanças no trabalho doméstico e tal, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que o trabalho da reprodução cotidiana da vida, ele exige tempo e dedicação, não é só uma questão de tempo. As mulheres, ao meu ver, e nisso eu sigo uma antropóloga muito legal, que eu também recomendo, depois eu fiquei de passar para a Cláudia, para o Sandro, uma pequena bibliografia, se vocês quiserem, a Nicole Mathieu, Claude Mathieu, ela escreve um livro muito bacana, tem vários outros, né, mas esse eu acho particularmente interessante, sobre o tempo psíquico que as mulheres utilizam para fazer as coisas do lar. Para, ao mesmo tempo que está cozinhando, cuidar de uma criança e de uma pessoa que está doente, né? Para, ao mesmo tempo que organiza buscar o filho na escola, deixar a comida ali no forno, para quando o marido chegar. Enfim, essas coisas que a gente chama, eu comecei até falando, que muitos chamam de a polivalência masculina, e que, ao meu ver, na verdade, é o peso, esse fardo histórico que recaiu sobre as mulheres. É claro que há homens que fazem isso, e é claro que eles são capazes de fazer também, né? Porém, infelizmente, a gente ainda não avançou, ao meu ver, nesse aspecto. Então, a gente paga um preço e gasta um tempo maior para estar no mesmo lugar. E é preciso a gente pensar sobre isso. Porque senão a gente olha apenas as estatísticas, que são super importantes, é claro, e a gente não percebe o que está, do ponto de vista qualitativo, embaixo das estatísticas. Eu não vou dizer por trás, porque elas são verdadeiras, né? Mas o que está por baixo dessas estatísticas. Enfim, voltando para Clara Zetkin, né? E eu acho que eu vou pedir para
o Sandro ou a Cláudia me avisarem quando meu tempo tiver começando a ficar escasso, para provavelmente algumas questões eu não vou poder falar. Tudo bem, Sandro? Ou Cláudia? Ah, beleza. Ótimo, que bom. Então vou até tomar uma aguinha aqui. Não sei se eu consegui convencer vocês da... Oi. Ah, obrigada. Ok. Então, como eu estava falando, né, eu espero ter convencido vocês da importância dessas figuras, dessa chamada primeira onda de feminismo, eu não sei se esse é o melhor termo, inclusive, mas esse primeiro momento do feminismo enquanto movimento organizado, né, do qual eu realmente acho, aliás, eu estou convicta, que somos todas nós que estamos aqui hoje, com certeza, e também os homens, somos tributários desse movimento que nos antecedeu, né. Eu estava comentando com vocês, né, sobre o primeiro Congresso das Mulheres, em 1910, o segundo Congresso, Conferência Internacional das Mulheres, vai acontecer em março de 1911. E esse movimento, ele já vai daí tentar reunir uma discussão que hoje eu também considero atual, eu não sei como é que é para vocês, né, a gente não se conhece, não sei as trajetórias políticas de cada pessoa e profissionais também, né, que vão se mesclando tantas vezes, mas aqui a gente já vai ver aquilo que hoje a gente discute no âmbito sindical, dos sindicatos que ainda existem atuando como tais, né, e não como, às vezes, meio fakes, né, a gente tem hoje o fenômeno dos sindicatos fakes, mas os sindicatos que ainda existem, né, enquanto organização livre da classe trabalhadora, nos seus diversos setores, né, a gente ainda tem um pouco esse debate que as socialistas faziam, que era lutar por espaços de igualdade dentro do próprio movimento sindical. Por quê? Porque o movimento sindical, o movimento de trabalhadores, melhor dizendo, né, estou chamando aqui de sindical agora, esse movimento de trabalhadores organizados em sindicatos, de fato, ele se colocou na cena política no mundo capitalista como um movimento que pretendia alterar a opressão, a desigualdade, né, e as relações desiguais. Então, não é por acaso que floresce nos meios socialistas, nos meios laborais de organização sindical, essa demanda das mulheres procurando aprofundar algo que já estava colocado no discurso, nas propostas, nas consignas dos movimentos, né, sindicais e socialistas. Eu estou usando socialista e sindical quase como sinônimo, porque, de fato, na história aí da organização da classe trabalhadora, essas ideias socialistas de diferentes matizes, são muito diferentes entre si, inclusive, mas elas se auto-chamaram de socialistas, né, socializantes, né, que tem a ver com a própria ideia que a gente tem hoje de direitos universais, etc. Acho que isso é tranquilo para todo mundo a gente falar dessa forma, né? Então, essa questão das conferências das internacionais socialistas, ela é bem importante também quando a gente pensa nessa questão, estou me repetindo muito com o uso da palavra questão, uma espécie de vício de linguagem, peço desculpas, mas as conferências das mulheres trabalhadoras, né, e das mulheres socialistas e tal, internacionais, elas vão estar na origem de algo que hoje a gente conhece como 8 de março, que todo ano, né, a gente recebe, eu pelo menos todo ano recebo umas flores, rosas, até mesmo presentes já recebi, adorei receber os presentes, acredito que todas vocês, as mulheres, já receberam e talvez os homens já tenham dado, e não há problema nenhum quanto a isso, as manifestações de afeto eu acho que são sempre bem-vindas, né, num mundo tão vil. Porém, o 8 de março, hoje em dia comemorado de forma comercial e ainda política também, ele justamente tem origem nessas conferências de mulheres socialistas, trabalhadoras lá do início do século XX, né? E aí eu separei aqui para vocês um livro que eu adorei também, achei um grande achado, espero que vocês consigam ver, se chama As Origens do Dia Internacional das Mulheres, um nome bem fácil de... Ah, tá, aqui o Sandro está me ajudando para mostrar aqui o livro. Esse livro foi editado pela SOF, que é um grupo feminista de São Paulo, se não me engano, pela editora Expressão Popular. Então, não é muito caro e é muito interessante porque a autora, né, uma espanhola,
ela vai nos contar toda essa controvérsia, vocês já devem ter ouvido falar, como que se chegou no 8 de março, né? E não resta nenhuma dúvida de que esse 8 de março, que nos oferece flores hoje em dia e promoções da Natura e Boticário, ou seja, de forma comercialmente explorada, né? Ele tem uma origem no movimento de mulheres trabalhadoras lá no início do século, e, na verdade, né, acho que está sendo bastante divulgado agora nos últimos, pelo menos no meio sindical tem sido bastante redivulgado, o fato de que ele se origina num 8 de março, que é um 23 de fevereiro, na verdade, que é o espocar da Revolução Soviética de 17, quando as mulheres da indústria têxtil, né, entram em greve, aproveitando já a deliberação que vinha desses congressos de ter um Dia Internacional de Lutas, chamando atenção para a questão da mulher. A Clara Zetkin, já no primeiro congresso lá, tinha essa ideia, né, de que seria necessário para as mulheres do mundo inteiro terem um dia específico para comemorar e não só comemorar, né, mas também reivindicar as suas pautas específicas enquanto mulheres. Então, tem toda uma história, né, quem se interessa pela questão das datas, eu gosto bastante disso, dessas datas, né, que viram datas consagradas. Esse 8 de março tem essa história. Ele não é uma criação da ONU, ele não é uma criação dos governos nacionais, mas existe, ao meu ver, uma apropriação dessa data do ponto de vista liberal, que eu falei no início, que é o que rege, né, a ideologia dominante aqui no capitalismo, e também do ponto de vista do essencialismo, porque vocês também já devem ter percebido ou passado pela situação. Eu sempre fico meio confusa quando eu passo pela situação, porque eu entendo que as pessoas querem ser muitas vezes afetivas, né? Mas a situação do 8 de março, em que as pessoas vêm e dizem: oh, que beleza você ser mulher, oh, você como mãe, você como mulher, você... Todos aqueles atributos que, do ponto de vista teórico e político, a gente passa o ano inteiro, e no dia 8 de março também a gente tenta desconstruir. Porque, na verdade, se nós somos, historicamente, nós mulheres, se é que, já coloco uma questão, somos pessoas que, historicamente, nos dedicamos mais à atenção, ao cuidado dos outros, seja o marido, o companheiro, o namorado, sejam os filhos, as filhas, os avós, os sogros, as pessoas ao nosso redor, se tradicionalmente estivemos mais vinculadas ao que a gente chama hoje de filantropia, né, a solidariedade, se historicamente fomos nós que fizemos os trabalhos da comida, do bolo, da festa, enfim, né, se historicamente também somos nós, a maioria das trabalhadoras na área da saúde, né, 80% quase, eu acho, eu olhei o dado hoje, não sei se eu tenho aqui agora disponível, não é 80% das pessoas que trabalham no serviço social no Brasil hoje são mulheres. Serviço social é uma área totalmente ligada ao cuidado, né? Dos trabalhadores de saúde, um pouco menos, né? 60 e poucos, mas também um número significativo, né? Então, se historicamente nós, de fato, assumimos essas tarefas que são ligadas ao, eu diria, ao cuidado e ao afeto, né? Muitas vezes a gente cuida sem ter afeto também, né? Mas que, de qualquer maneira, é um cuidado com o outro, né? Isso não é fruto da nossa natureza. Um homem também pode fazer isso. E nós também podemos não fazer isso, e também podemos, como fez a Olympe de Gouges, tem uma outra que participou da Comuna de Paris, como é que se chama agora? Bom, tem várias, né, revolucionárias aí que pegaram em armas, né? E essas mulheres não estavam sendo mulheres quando pegaram em armas ou quando foram a uma determinada frente de batalha, né? Então, isso lembra também um livro que eu acredito que muitas pessoas aí tenham lido, que é bastante fácil de encontrar também, muito falado e muito bom, inclusive, que é de uma filósofa chamada Elisabeth Badinter. Infelizmente, eu não tenho mais esse livro, eu tinha ele, foi editado pela Nova Fronteira, uma editora de grande circulação aqui no Brasil há muito tempo, acho que na década de 80 ele já estava editado. E ele se chama O Mito da Maternidade, se não me engano, agora, se não estou confundindo. O Mito do Amor Materno, Mito do Amor Materno. E ela vai numa obra, ela é filósofa, mas ela faz uma obra de historiadora, ela vai trabalhar com a construção daquilo que ela vai chamar de mito da maternidade, a construção dessa ideia de mãe que hoje a gente tem,
e que é lembrada até mesmo no 8 de março, no Dia das Mães mais, claro, né? Mas no 8 de março é acionada pelas pessoas que querem nos agradar, digamos assim, né? Ou vender algo para a gente. Então, esse mito do amor materno, ele é uma construção histórica. Essa ideia de que uma mãe é aquela que cuida fundamentalmente do seu filho numa família nuclear. A ideia dessa mãe que amamenta. Eu acho que eu não estou mais aqui. Eu tinha, não está aqui na minha casa mais, eu tinha um quadro muito bonito do Picasso, e o Picasso, surrealista, né? Nossa, fez altas revoluções no mundo pictórico e também no mundo da vida, né? E tal, junto com os surrealistas. Mas ele tem um quadro que eu, inclusive, acho bonito, em particular, que é a maternidade. E aquele quadro do Picasso, ele também fala desse mito do amor materno, aquela mãe que está dando de amamentar, olhando o tempo todo para o filho com calma, o mundo ao redor parou, está só ela com o seu filho nessa relação. A Elizabeth Badinter vai dizer que isso foi uma construção histórica, não é só ela que diz, né? Mas ela dá um conteúdo político para esse livro, né, e filosófico, então estou me apegando a ela. Tem muitas autoras que trabalham com isso, inclusive aqui no Brasil, aqui em Santa Catarina, tem uma bibliografia super boa sobre isso, né? De como que essa ideia da mãe que amamenta, a Badinter já começa por aí. As mães, até o século XVII, a mãe não amamentava. Quem amamentava, a criança era levada, principalmente as mulheres da burguesia ou da nobreza à época, ser uma boa mãe não era amamentar, era mandar amamentar para uma outra pessoa que tinha mais condições, uma camponesa. Os filhos ficavam a primeira infância longe das mulheres, no caso da França, né? Aqui no Brasil tem outras configurações, mas a gente tem elementos também nossos, propriamente latino-americanos, digamos, que também nos levam a aceitar a tese da Badinter, ou de outras autoras, né, Simone de Beauvoir vai falar isso também, essa tese de que a maternidade é algo que decorre da nossa natureza. Isso não diminui, eu não tenho nenhum problema, eu adorei ser mãe, adoro ser mãe, acabei de virar avó, não diminui nada, né? Estou dando um exemplo pessoal só para que eu não estou falando com vocês, acredito que tenha várias pessoas aí que são mães e adoram isso. Isso não tem nada a ver com o gostar ou não dos atributos que nos são dados socialmente. Tem mulheres que adoram ser mães, tem outras que não gostam, né? Mas o fato é que a diferença que tem é não considerar isso como um atributo natural. E faz muita diferença na vida social e cotidiana nós, enquanto sociedade, aceitarmos que há mulheres que não desenvolveram, não querem desenvolver o tal do amor materno, não querem amamentar, ou não querem mesmo ter um filho. E é muito interessante, eu volto ao tema aqui que nos traz e nos coloca em contato, a questão do trabalho, né, em carreiras de alta qualificação, que eu acho que é diferente de outras, né? Como é comum no nosso meio, na universidade está cheio. Eu tenho uma colega, Silvana Bittencourt, vou depois mandar a referência para vocês. Ela tem estudou outrora, né, na sua tese, justamente isso, as mulheres que conseguem na universidade ter chegar nos níveis mais altos, né, da carreira, né, fazendo doutorado e pós-doutorado e sendo professoras titulares, coordenando projetos de pesquisa internacionais, etc., né, o que seria o top da carreira, vamos dizer assim, né? Muitas dessas mulheres não têm filhos, são solteiras, ou têm um companheiro, mas não têm filhos, não seguem aquela carreira que naturalmente, aspas, nos é atribuída, né? E a gente não pode dizer que elas não são mulheres. Porém, no dia a dia, no cotidiano das micro-relações, volta e meia, a gente escuta uma piadinha, né? Aquela ali não é bem mulher porque ela não teve filhos, né? Ou aquela ali não é bem mulher porque ela não tem uma relação hétero, que é algo que também ainda a gente encontra em muitos cenas do cotidiano, né? Enfim. Então, isso para falar da Badinter, o mito do amor materno, que é um livro também bem importante, em que vai ser desconstruída essa ideia que o movimento feminista, desde aquele século XIX e ainda um pouco antes, já vinha trazendo, que era desnaturalizar os atributos, né, de gênero, né, sobre as mulheres e sobre os homens também. Né? Então, eu acho que essa é uma parte histórica que eu queria trazer para vocês. Não quero com isso diminuir também a importância que teve o movimento feminista da assim chamada segunda onda nos anos 60, 70. Inclusive, nesse aspecto, eu queria comentar um tópico que eu acho bem interessante para a gente pensar,
não sei se para vocês vai fazer sentido, né? Que eu trabalhei um tempo com essa questão de maternidade, natalidade, controle da reprodução, né? A questão da sexualidade do ponto de vista estatal, né? Não a sexualidade que a gente maneja no dia a dia, embora ela também tenha, obviamente, elementos macro, né? Como eu tinha comentado no começo, mas quando nos anos 60 e 70 surge, né, o movimento feminista de forma organizada, maio de 68, até o movimento hippie, rock and roll, a possibilidade. Hoje eu estava assistindo uma palestra muito legal de uma feminista chamada Maria Lígia Quartim de Moraes, e ela estava dizendo que estava assistindo, inclusive, para preparar aqui para falar com vocês alguns aspectos que eu tinha dúvidas. E a Maria Lígia estava comentando como foi impactante para a geração dela, ela é uma senhora que hoje tem, acho que quase 80 anos, talvez. Na década de 60 ela era muito jovem, né? E, enfim, ela vai falar da trajetória dela e vai dizer que o rock and roll foi uma revolução, porque o rock and roll permitia que nos bailes, que viraram outra coisa que não bailes, né, com outro nome, mas que as mulheres pudessem dançar sozinhas. E ela dizendo, assim, que as pessoas hoje não fazem nem ideia do que significa, o que significou para as mulheres, que o rock and roll traz isso, né, do ponto de vista cultural e artístico, né, lúdico, a possibilidade das mulheres não ficarem mofando numa cadeira, enquanto os homens ficavam decidindo se vinham tirar elas para dançar ou não, né? Então, claro, os anos 70 eles vão ter, né? Eu vou falar dos 70 de forma geral, assim, para pensar esse período aí de pós-guerra, ali, né, anos 60, 70, ele traz elementos muito importantes para a libertação sexual, para a colocação em cena do debate da sexualidade, direito ao corpo, né? Que para as mulheres é extremamente importante, até hoje alvo de tanto problema, né? Tem toda a questão da violência contra a mulher, que está muito ligada a isso. Enfim, não, acho que a gente não vai ter tempo de entrar aqui agora, mas é uma faceta importante. Mas nos anos 70 tem um outro aspecto que muitas vezes não se fala, se associa muito a essa coisa libertária e a ideia do aborto também, da sexualidade livre, né? Mas tem um aspecto, também trouxe aqui, hoje eu estou no mundo dos livros aqui, tem dois aspectos que eu queria comentar com vocês. E aí depois eu volto para falar o que eu tinha dito sobre meus estudos sobre natalidade e controle da sexualidade. Um aspecto levantado por essa autora aqui, esse é um dos livros dela, tem vários artigos, chama Françoise Héritier. Infelizmente, eu estou usando umas pessoas muito europeias hoje aqui para falar, mas eu tenho toda uma bibliografia latino-americana de feministas muito legais, que daqui a pouco eu quero ver se aparecem aqui, para não ficar com um caráter colonizante aqui a minha fala. Mas a Françoise Héritier tem vários outros trabalhos. Nesse livro aqui, ela faz uma análise antropológica bem aprofundada, né, tentando comparar várias culturas, né, não só atuais, mas mais pregressas, se chama o Pensamento da Diferença, masculino e feminino. Ela fala num outro texto, e aqui também ela comenta, que o caráter revolucionário que teve, segundo ela pensa, e eu concordo, que teve a massificação da anticoncepção através da pílula. Porque, e tem estudos da professora Joana Maria Pedro, aqui da Federal, também sobre esse aspecto, que agora estou lembrando, são muito legais. É a ideia de que práticas anticonceptivas, né, práticas que visavam impedir maternidades sucessivas, existiram muitas ao longo da história. E até hoje, grupos que não são muito afeitos à medicina ocidental, né, como, por exemplo, indígenas, ou grupos africanos, né, que não têm contato tão intenso com o mundo da farmacologia, ainda usam, né? Mas, então, existiram há muito tempo, mas a invenção, vamos dizer assim, da pílula anticoncepcional, ela colocou meio que o mundo da família, vamos dizer assim, e das religiões de cabeça para baixo. E isso aconteceu na década de 50. Eu não lembro agora, mas a pílula, os experimentos começam, né, no pós-guerra, ali, eu acho que é na década de 60, no início dos anos 60, que ela se torna um fármaco acessível, né, de baixo custo e de muita eficácia. Também não vou entrar aqui sobre os aspectos, né, medicalizantes da sexualidade a partir de fármacos, não é o foco aqui do trabalho, seria uma questão para a gente discutir em outro momento. Acho que deve ser considerado. Mas do ponto de vista da popularização do controle da sexualidade, isso realmente foi uma revolução. E aí Héritier vai falar isso, que ela acha que é algo assim do ponto de vista civilizatório, é um avanço muito grande que a humanidade ainda não conseguiu
lidar, sabe? Ela fala isso. Ela, acho que já é falecida agora, mas esteve aqui, inclusive, com a gente na Federal de Santa Catarina, há um tempo atrás, falando sobre essas questões. Então, quando a gente pensa isso, entende, por exemplo, o Maio de 68 francês e a questão da sexualidade, há todo um contexto naquele país, em particular, que é tão considerado como exemplo, muitas vezes, né? Eu mesma aqui, acho que dei muitos exemplos, talvez não tivesse que dado tantos, né? Mas como sendo um país, enfim, que produz filosofia, conhecimento, e movimentos também, muitas vezes de vanguarda e tal, mas naquele contexto da França estão acontecendo várias coisas, e a pílula anticoncepcional, ela cai num aspecto que é fundamental. A França é um país natalista, como muitos países europeus, ou seja, um país do ponto de vista demográfico, que tinha sofrido muitas perdas demográficas por conta das duas grandes guerras no século XX, e por outros aspectos também, mas a queda demográfica da Segunda Guerra Mundial ela foi muito grande, né? Na França, em outros países europeus também, mas na França em particular, e o governo francês, logo depois né, da final da guerra, ele vai ter uma enorme campanha natalista, de estímulo que as pessoas tenham filhos. E aí surge a pílula anticoncepcional como uma possibilidade concreta de acesso. Inclusive, na França, as pessoas tinham que passar, até bem recentemente, inclusive, para conseguir comprar a pílula, tinha que passar por um médico. Não dava para ir direto comprar na farmácia, ao contrário do Brasil. Também é um outro aspecto que nos separa muito deles, né? Mas teve esse aspecto de que era possível, né, as mulheres... O que significa poder usar uma pílula? Significa que as mulheres podem ter uma vida sexual não atrelada à reprodução. As mulheres podem ter uma sexualidade ativa e não precisam ser mães. As mulheres podem, portanto, fazer aquilo que a Simone de Beauvoir escreveu no seu livro, 1949, eu trouxe um aqui, e já digo para vocês que eu não li todo o livro, é um calhamaço difícil. Eu li uma parte desse livro, que é o Fatos e Mitos, o primeiro tomo, né? Esse aqui está organizado num volume só. Mas a Simone de Beauvoir vai justamente falar isso. Vai falar e vai defender, e é bem conhecida, inclusive, a militância dela, uma figura pública, junto com o Sartre e tal, toda a discussão deles sobre casamento, conjugalidade e tal. E ela vai dizer que as mulheres não estão condenadas à maternidade. Elas podem escolher. E é interessante, falo eu aqui, né, da América Latina, que é esse continente que adora crianças, né? A gente, inclusive, a maior parte das mulheres ainda escolhe ser mãe. Pode até ter menos filhos, mas a gente ainda escolhe essa experiência, né, que o nosso corpo possibilita e que precisa da contribuição dos homens, né? Mas a Simone de Beauvoir, ela tinha escrito esse livro em 1949, o livro foi proibido na França. A primeira edição do livro da Simone de Beauvoir não é francesa, não me lembro se é inglesa, da Inglaterra ou dos Estados Unidos ou de outro país. Esqueci de pesquisar aqui para falar para vocês, mas é fácil de descobrir. Então foi banido o livro dela, né? Por quê? Porque ela estava justamente contrariando uma política de Estado, e é claro que toda uma moral também católica, né? A França é um país bastante muito forte a moral católica, né? Tem, até hoje a Europa também, nosso país também. Então ela estava contrariando uma série de costumes e uma política estatal que queria que as mulheres fossem mães, com suas razões, obviamente, né? Não estou querendo entrar no mérito aqui das razões de Estado da França naquele momento ter políticas natalistas, né? Aqui no Brasil, em outros países da América Latina, vocês devem conhecer, né? Ficou muito conhecido há uns anos atrás. O contrário, aqui a pílula anticontraceptiva, né? A pílula anticoncepcional, particularmente a pílula, depois outros métodos, como a laqueadura e tal, ela foi uma política de Estado. Aqui a gente tem um Estado que como é que chama? Controlista, ao contrário do natalista, né? Crescimentista, vamos dizer assim. Aqui os nossos governos, né? E principalmente aí a partir, quando a gente pode falar de um Estado com políticas e tal, também aí no século XX, a gente vai ter, e no período da ditadura militar isso se colocou de forma absurda, inclusive, alvo de denúncias e tudo mais, o Estado vai ter uma política de controle da população. E por isso que a gente também conseguiu, desde logo, ganhar de graça, né? Hoje a gente ganha de graça o anticonceptivo no posto de saúde ou compra na farmácia por preços não irrisórios, né? Mas por preços não muito altos. E desde que começou, né, essa política aqui no Brasil, a gente tinha outras razões, né? Outras questões ligadas à necessidade, à ideia do governo de que ter pobres demais
não era bom, enfim, eu não vou entrar no papo, nesse papo, porque ele requer toda uma série de outros aportes que eu não fiz aqui até agora, né? Mas só queria dar um pouquinho o patamar aí do âmbito em que surge essa segunda onda do feminismo, França, Europa e também Brasil, porque também a gente vai ter manifestações do feminismo aqui no Brasil, e não só de forma organizada, com grupos, mas a gente vai ter isso extravasando no mundo das artes. A gente pode pegar, por exemplo, os Mutantes, os Novos Baianos, vários grupos musicais aqui, né, que são considerados de vanguarda, para um determinado setor da sociedade. Aqui eu estou realmente falando, ao contrário da primeira onda lá, já estou me restringindo a setores de camadas médias, né, já estou, não por acaso isso acontece também, né, mas a gente vai ver no âmbito das artes e dos costumes também uma entrada das ideias feministas, né, agora que me ocorrem, por uma questão geracional, uma série de músicas e grupos, né, que talvez algumas pessoas também, não sei, né, a geração que todo mundo participa aí, da maioria, mas a gente vai ter, então, do ponto de vista da cultura, esses elementos feministas, né, aparecendo, né, nessa segunda onda. Porém, questões que lá no século XIX estavam colocadas, nunca deixaram de serem questões. Muitas delas foram, inclusive, tiradas da pauta dos movimentos feministas, ao meu ver, de forma muito ruim, né, em prol das novas pautas. Quando, na verdade, eu acho que a história vai se movimentando, trazendo novas questões, né, e a gente não deveria abandonar as velhas só porque elas são velhas, né, por exemplo, a demanda das mulheres trabalhadoras, dos sindicatos, da maior parte dos sindicatos do mundo, do Brasil, da Argentina, do Uruguai. Tem uns livros muito bonitos que eu não vou buscar agora, que estão numa prateleira alta aqui, mas talvez algumas pessoas conheçam, que é uma coleção chamada História das Mulheres. Então, tem história das mulheres na França, história das mulheres no Brasil, tem história das mulheres no Peru, história das mulheres na Argentina, são vários volumes em geral, né? Essas historiadoras que surgiram aí nas últimas décadas, e é fruto isso também da perspectiva feminista, elas começaram a pesquisar, né, essa história da gente aqui, né, na América Latina e Brasil, em outros países também, e vão perceber que as demandas da primeira onda lá, das trabalhadoras, eram quais? Era o direito à creche, era o direito ao salário maternidade, era o direito à licença maternidade, era o direito a restaurantes públicos, era o direito à contracepção com segurança, uma série de direitos, né, ligados justamente à maternidade, né? Então, isso é um diferencial, né, interessante, algo que eu acho que hoje a gente acabou perdendo de vista, muitas vezes, no movimento feminista, na maior parte dele aqui no Brasil, que acabou sendo um movimento mais... Está mudando isso agora, eu acho, né? Está mudando, ainda bem, né, pelo componente racial e outros aspectos. Mas o movimento feminista, nos últimos anos, ele acabou ficando muito pequeno burguês, né? Então, demandas muito específicas das camadas médias e tal, e a gente perdeu esse foco naquilo que as feministas lá da primeira onda, do século passado, as socialistas, chamavam de socialização dos trabalhos domésticos. E olha que interessante isso, né? O que é a socialização dos trabalhos domésticos que elas pleiteavam? Era a ideia de que o trabalho doméstico, esse trabalho, estou fazendo sinal aqui porque eu estou na minha casa, né? Esse trabalho que a gente faz na nossa casa, no nosso apartamento, no lugar onde a gente vive, ou no qual a gente está. Agora, na pandemia, teve gente que teve que mudar de endereço, né? Inclusive, para cuidar de alguém, etc. Esses trabalhos do cuidar, né? Da reprodução da vida, esses trabalhos, eles são muito pesados. É como disse a Clara Zetkin, é um fardo. É como nós dizemos, provavelmente as mulheres que estão aqui, a gente deve se queixar muitas vezes por semana do peso que é esse trabalho doméstico, né? E estou incluindo no doméstico não só o trabalho objetivo de fazer, mas o trabalho subjetivo que a gente faz, né? Para dar uma equilibrada nos ânimos, né? No período da pandemia, então, eu pelo menos estou achando que nós mulheres estamos trabalhando muito, meio como psicólogas do lar, né? Quando a gente também precisa, às vezes, desse apoio, né? Mas as socialistas, elas diziam isso, que se a gente socializasse as tarefas que são feitas em casa, ou pelo menos a maior parte delas, aí sim é que a gente teria a emancipação feminina, além do respeito à fala, à representação política, ao estudo, todos os outros direitos, mas essa socialização, ela era considerada fundamental, e tem experiências históricas que levam a isso,
né? Então, por exemplo, a própria ideia da creche, que a gente tem hoje no Brasil se expandindo, ainda muito precariamente, né? Muito precariamente, uma loucura, mas pelo menos a ideia a gente tem, né? A ideia de que as crianças precisam de quem cuide enquanto as mães trabalham, é uma ideia que advém disso, a ideia de socializar esse trabalho. A ideia de que não dá para fazer almoço todo dia em casa e que é preciso, por exemplo, no caso das estudantes, a gente tem o RU, né? Algumas empresas têm um restaurante em casa. Infelizmente, a gente não tem refeitórios coletivos, que em alguns países, como Cuba, países socialistas, tiveram essa experiência, né? Lavanderias coletivas e públicas, né? Em que a gente pudesse, né? A gente, tanto o homem quanto a mulher, ou até mesmo o adolescente, possa levar as roupas para lavar. A gente não tem, aqui no Brasil, a gente praticamente não tem essa experiência do ponto de vista público, mas a gente já faz em alguns setores, né, não todos, os melhor qualificados e com melhor remuneração, a gente já faz isso. Eu não sei vocês aí, mas eu imagino que vocês devem viver o que a gente vive na universidade. A maior parte das minhas colegas mulheres, homens também, mas as mulheres em particular, a gente costuma, do nosso dia a dia de trabalho, almoçar no restaurante, no buffet Aquilo da esquina, no RU, no caso da UDESC, a gente tem um, né? Então, a gente não vai para casa fazer comida, né? A gente vai e almoça, assim como as pessoas da família, né? Se puderem, vão almoçar nesses lugares, né? Não sei a experiência de vocês, mas estou dando um exemplo. Esse almoçar no restaurante da esquina é uma socialização da tarefa doméstica. Desculpe, da tarefa doméstica. Aqui no Brasil a gente não tem, mas alguns países existe, tem já, né? Mas não é muito comum levar as roupas para lavar na lavanderia, né? Mas a preços módicos, não, né? Aquelas máquinas que a gente pode colocar, às vezes, uma moedinha, né? Ou paga uma taxa e tal, com cartão, etc. É uma socialização da tarefa doméstica. Se a gente conseguisse isso do ponto de vista não mercadológico, mas do ponto de vista estatal, ou do mercadológico mais acessível, com certeza a gente teria uma melhor inserção das mulheres nesse mundo público, trabalho político, né, no mundo público como um todo. Por quê? Porque o trabalho doméstico ele requer tempo. Ele não é feito, ele é feito hoje na madrugada, de manhã mais cedo, fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo, né? Mas se ele for socializado, a ideia de socializá-lo, né? Ele vai com certeza gerar mais tempo para as mulheres, para elas cuidarem de si, para elas fazerem outras coisas além do que reproduzir a sua vida e a vida dos outros, né? Nesse sentido, de novo, eu volto lá para os soviéticos. Infelizmente, a Revolução Soviética não terminou nada bem, mas ela começou muito bem do ponto de vista feminista. Não sei se você sabe dos grandes avanços que, infelizmente, duraram muito pouco tempo, né? Mas, justamente na União Soviética, houve uma colocação em prática, nos primeiros anos, de muitas demandas feministas, inclusive essas que eu falei agora, que eu considero de enorme importância, objetiva, material, que é a socialização, né, de tarefas domésticas, como, por exemplo, os restaurantes, como, por exemplo, as creches, como, por exemplo, eu acabei esquecendo de falar, os lactários públicos, foi uma demanda do movimento aqui na Argentina, movimento trabalhista argentino, aqui no Brasil chegou a ter, mas acabou sendo confiscado um pouco por áreas mais filantrópicas, né? Mas na Argentina e no Uruguai, na França, em vários países, na União Soviética, não só como pauta, mas como uma política de Estado em um pequeno período, os lactários eram uma realidade. As mulheres tinham o direito de amamentar e tinham um lactário dentro da empresa ou no bairro, né? Então, de fato, havia um apoio para essa maternidade da mãe trabalhadora, né? Então, eu acho que esse é um ponto que faz eu pensar e provocar vocês, né, que estão pensando sobre a questão das mulheres na vida pública, as mulheres e o trabalho, que é uma pauta que a gente deveria recuperar no sentido de que ela não se esgotou, pelo contrário, ela foi quase que abandonada ou deixada para o mercado, né, as pessoas que podem pagar, né, então eu vou no restaurante da esquina, eu vou na lavanderia, né, eu pago, né, alguns serviços, mas a gente poderia evoluir, com certeza, né, para políticas de Estado que garantissem esses direitos, né, para aquelas que querem ser mães, obviamente, porque muitas mulheres não querem ser mães, e não tem Cristo que resolva convencê-las disso, porque tem mulheres que realmente não se sentem sintonizadas com esse ideário do cuidado, do abrir mão do seu tempo, do estar à disposição, que pelo menos os primeiros anos de vida de uma criança são muito importantes, né? Claro que tem todo um processo educativo aí, mas ele é
construído ao longo dos anos, e muitas mulheres saem do mercado de trabalho, saem da vida pública como um todo, né, da vida política, da vida pública de modo geral, quando dão à luz a uma criança, né. Antigamente isso acontecia quando elas casavam, né, aí mais recentemente tem acontecido quando vem a criança, né. Então, eu acho que é um aspecto que eu gostaria de compartilhar com vocês, ver o que vocês acham disso no debate. Para finalizar, que eu já quero encaminhar aqui para os finalmente, eu queria comentar também obras, né? A partir, a gente pensa coisas muito a partir do que leu e viveu. Não vou ficar falando do que eu vivi, mas do que eu li. Tem um autor que eu acho muito interessante, que acho que eu citei ele no início, en passant, de passagem, é o Pierre Bourdieu. E ele é um homem, né? Não é uma mulher. A grande produção sobre a questão da mulher é de mulheres, e isso é muito legal. Mas existem homens também, né? Desde o Auguste Bebel, que eu tinha citado antes, o Engels, que escreveu também um livro importante sobre a origem da família e da propriedade, né? E outros autores. Mas o Pierre Bourdieu é um autor contemporâneo, recentemente início do século, falecido. Ele escreveu um livrinho chamado A Dominação. Escreveu muitas coisas, mas escreveu um livrinho que eu achei que eu tinha separado aqui, mas eu vou falar para vocês dele sem mostrar o livro. Se chama Dominação Masculina. E nesse livro ele fala algo muito interessante que tem a ver com essa perspectiva socioantropológica que eu estava, no início da minha fala, tinha acionado. E é o seguinte, ele diz que tanto as mulheres quanto os homens são reféns, ou são... Eu vou usar reféns, eu não me lembro se ele usa reféns, mas eu gosto dessa palavra. Estamos presos a uma forma de pensar o mundo que é generificada, tanto homens quanto mulheres. Isso significa que não há uma mudança substantiva quando uma mulher diz uma coisa ou faz uma coisa, ou quando um homem faz uma coisa ou diz uma coisa. O que existe é uma diferença histórica, que ele vai chamar de tendência. E eu dei alguns exemplos aqui, né? Tendencialmente, a maior parte das mulheres é assim, é assado. Existe uma tendência, mas essa tendência não é fruto nem da natureza, né? E ela não é também, obviamente, né? Todos aqui acho que somos laicos do ponto de vista da ciência, eu imagino, ela não é fruto de um desígnio divino, né? Então, tanto homens quanto mulheres, diz o Bourdieu, estamos enredados numa teia de significados, ou uma teia de ideias, uma simbologia que é masculino e feminino, né? Então, a dominação masculina, ele vai dizer nesse livro, eu acho isso muito legal, porque eu sou daquelas pessoas que acham que o feminismo não pode se restringir às mulheres, né? As lutas das mulheres, elas são tão importantes para as mulheres e para os homens também, porque eu acredito que uma sociedade mais igualitária, na verdade, uma sociedade igualitária e mulheres emancipadas vão ser muito melhores companheiras sociais, conjugais, familiares e tudo, políticas, de trabalho, do que mulheres subjugadas, né? E por isso que eu gosto dessa frase do Bourdieu, que ele diz, os homens também são dominados. Ele vai usar uma categoria, dominação masculina. Existe dominação masculina. O que os homens fazem, o que eles pensam, o que eles dizem, vale mais nas sociedades modernas e contemporâneas. O que as mulheres fazem, o que elas dizem, vale menos. Ainda que elas gastem mais tempo para essas coisas que valem menos, valerem esse menos, né? Em linhas gerais, né? A maioria das mulheres, a maioria dos homens. Porém, isso é uma dominação. Porém, a dominação domina o próprio dominador. E também os homens são reféns desse modo de ser masculino que a sociedade, que é anterior a cada indivíduo, exige do indivíduo. Ou seja, a dominação masculina, ela também traz um papel social, uma espécie de script, para usar um termo assim, dramatúrgico, né? Os homens, para serem verdadeiros homens, bons homens, homens dignos de valor, etc., eles também têm que cumprir um receituário, um script. E isso também não é fácil. Também não é fácil, porque ele é um script socialmente construído, que tem não tem uma grande capacidade de mudança, né? Porque é socialmente construído, a sociedade se impõe, né? Com seus valores e tal. Então, também é muito difícil para o homem ser aquele que se espera que seja o provedor, o cara corajoso, o cara guerreiro, o cara que tem iniciativa,
do ponto de vista da conjugalidade também, né, aquele que toma iniciativa, né, eu dei o exemplo do baile, né, o que tira a mulher para dançar, o que faz o primeiro convite, né, falando numa micropolítica aqui, né, não quero entrar muito nisso, que senão a gente fica só nisso, mas, assim, se espera que os homens sejam, né, se espera, às vezes, eu participo do movimento sindical, né, e às vezes é interessante, que eu já me peguei também, esperando que, vou esperar primeiro um cara falar, aí depois eu pego um gancho e falo depois que ele disse tal coisa, né, então os líderes, eu acredito, não sei se eu sou um caso ainda que necessita de muito trabalho para desconstruir isso, pode ser, né, mas eu acredito que eu partilho um pouco desse conjunto de papéis sexuais, um conjunto, um repertório de ideias simbólicas que constroem a nossa prática concreta, elas não são só ideias, né? A gente materializa isso na nossa existência e a gente acaba reproduzindo isso, mesmo a gente sendo mulher, mesmo a gente sendo feminista, né? Muitas vezes ao longo da minha vida, pessoas vinham me dizer, mas olha, eu tenho um filho e uma filha, né? Não queria entrar muito em exemplos pessoais, mas agora eu vou me permitir aqui, peço desculpas, mas para falar um pouco assim dessa dificuldade que eu acho que não é, que é de todos nós, né? Muitas vezes disseram, olha, mas tu trata diferente o teu filho da tua filha. Olha só, né? Pessoas que sabiam da minha tentativa de ser igualitária na educação, né? Então, eu acredito que o Bourdieu tem muita razão, né? A dominação, ela é para todos. Só que, claro, como os homens estão no polo mais valorizado desse papel social, eles sofrem menos as vicissitudes da dominação masculina, mas eles também sofrem, né? E ele usa, inclusive, esse termo de dominação, a dominação domina o próprio dominador, o Pierre Bourdieu, ele traz do Marx, que o Marx fala, né, que a dominação, ela domina os dois polos das relações sociais, né? Então ele está pensando lá em trabalhador e burguês. O burguês é dominado pelo próprio lugar social que ele ocupa, né? Então a emancipação humana para o Marx, e eu acho que para o Bourdieu também ele diria isso. Não tenho certeza, mas acho que sim. A emancipação humana, seja da mulher, do homem, do negro, a emancipação ela sempre vai ser boa para todos. O processo emancipatório de qualquer sujeito social, ele trará consequências para a humanidade como um todo. Eu acredito muito nisso, né? Um pouco otimista, talvez, mas eu acho que se a gente olha para a história, né? E a gente hoje tem tantos trabalhos muito bons, né? Em termos de recuperar uma história, pensando na questão de gênero, por exemplo, né? Na questão do trabalho e tal, a gente percebe o quanto que a humanidade veio evoluindo, né? Aos trancos e barrancos, colocando questões que talvez ela ainda não resolveu, mas já estão sendo colocadas, né? A gente tem mais dificuldade de fazer elas vingarem, né? Então, queria falar isso sobre o Pierre Bourdieu, super recomendar a leitura desse livro, e ele também tem, daí já vou me encaminhando para finalizar a minha fala, o Pierre Bourdieu, ele tem hoje em dia a gente tem muitos esses YouTubes da vida, né, lives e tal, e foi colocado, disponibilizado de forma gratuita, um filme que chama Sociologia é um Esporte de Combate. E é um filme que foi feito, um documentário feito com o Pierre Bourdieu antes dele falecer, e eu recomendaria, se vocês gostam desse tipo de material, observarem nesse vídeo, nesse documentário, ele vai falar muitas vezes sobre a questão da mulher. Não é comum na obra do Bourdieu, mas esse último filme que ele faz, ele tem vários momentos, né, em que ele vai falar dessa questão das mulheres, da questão das mulheres na educação também, que ele vai trabalhar com uma ideia que muitos pesquisadores já estão trazendo, né, mas do ponto de vista quantitativo, de como as mulheres são educadas para serem mais dóceis, não que elas sejam isso de forma natural, mas a gente é educada para ser mais dócil, receptiva, mais obediente, né? Isso, paradoxalmente, faz com que as mulheres tenham maior sucesso na escolaridade. E os dados de escolaridade no Brasil, eles são muito interessantes, eles mostram uma entrada muito rápida, né, e um sucesso escolar muito interessante para as meninas, né, para as jovens, ou para as adultas mesmo, que fazem a universidade. Então, eu recomendo, acho que é um filme, assim, documentário, né, bem, bem bacana para vocês estarem olhando, se esse assunto, de fato, fizer sentido. Eu ainda tinha mais coisas para dizer, mas eu não sei, Sandro, me avisa aqui do tempo, se está tudo bem, ainda teria... então tá, então eu vou finalizar aqui,
peço desculpas que eu acho que eu já passei do tempo, que ele se foi, assim, sem eu perceber. E isso que eu nem estou vendo o pessoal, né? Imagina se a gente estivesse vendo. Mas super obrigada até aqui, né? Fico à disposição aqui, também vou olhar as questões para ver se a gente pode dialogar um pouco. Isso, Carmen. Muito obrigada. Vamos ver as questões. Até agora houveram bastante comentários no chat que foram validando a tua fala e colocando muito a questão prática. Então, ao mesmo tempo que você falava, é uma dupla jornada, é uma sensibilização masculina e feminina, e as pessoas, tanto homens quanto mulheres que estão assistindo a palestra, nós chegamos a ter 138 pessoas assistindo, inclusive pessoas também de outros regionais, mas assim, Legal. que foram dando meio que esse contraponto, assim, dizendo, olha, é isso mesmo, é por aí. Muitos se interessaram pela bibliografia, então realmente eu vou pedir para você passar, e depois nós passamos para todos, a bibliografia que você citou, né, e outras que são muito interessantes, também pediram da nossa própria portaria e participação feminina no tribunal, o que é bem interessante, vou encaminhar também. Então, sintam-se aí, né, contemplados nessa questão. Outra questão, que não sei se entrou agora mais no final, uma pergunta específica, Tiago, que talvez né, tu pudesse Fernandes. responder exatamente. Tá, eu vou tentar, que essa aí é bem difícil, porque hoje em dia eu vou tentar. É uma pergunta bem difícil, porque ela toca numa questão, ou num conceito, virou quase um conceito, né? Que é esse Mas conceito podia repetir a pergunta? eu vou ler aqui para o pessoal, desculpa, gente. Tá, desculpa. Se o homem também é afetado pela dominação masculina, como fica o conceito de lugar de fala no movimento feminista? Então, o Tiago que está perguntando, né, o homem que está perguntando, e aí essa questão do lugar de fala que tem se colocado aí no movimento de mulheres, movimento negro também, né? Eu, como cientista social, dialogo muito, né, com os movimentos e tal, entre os alunos, colegas, no mundo da política, do sindicato e tal. Eu acho isso uma questão super complexa. Eu vou dar não daria para a gente desenvolver muito aqui, né? Existe o famoso livro da Djamila Ribeiro, né, que fala sobre lugar de fala, tá? Então, e o termo se popularizou, né, também, não só por ela, mas é uma questão. Eu tenho um temor com a ideia do lugar de fala, um temor e é um temor mais quase uma convicção, mas eu ainda estou estudando esse assunto. Eu tenho a impressão que o lugar de fala ele pode levar a gente a uma essencialização do sujeito falante. E a gente tem procurado, a própria teoria feminista, né, o movimento feminista, ciências sociais de forma geral, né, a gente tem procurado, e estuda isso desde sempre, né, desconstruir essa ideia de que temos uma essência. E, ao mesmo tempo que se entende a ideia do lugar de fala, no sentido político, e isso está presente, né, no movimento feminista desde o começo, quando reivindica, queremos representação política, queremos votar e ser votadas, né, não deixa de ser uma ideia de, não, precisa ser uma mulher para falar das questões das mulheres. Então, está colocada essa ideia do lugar de fala já nessa ideia da representação política. Porque se só os homens falam, e aí eu recomendo de novo o livro da Angela Davis, que eu mostrei para vocês, é muito interessante, né? Porque ela vai mostrando as mulheres negras pegando a palavra e dizendo, eu quero falar do que eu vivo, porque os homens não sabem do que eu vivo, né? Então tem essa ideia, a representação política, ela teria a ver com a ideia de que é preciso que no plano político, do discurso, esteja presente a experiência social, que é uma experiência também vivida no corpo, né? Uma experiência histórica, social e pessoal também, sempre, né, relacional, das mulheres que não estão representadas ali. Então, nesse sentido, sim, é importante o lugar de fala das mulheres. Já vou chegar na questão do lugar de fala dos homens. Mas só para problematizar o conceito lugar de fala, né? Por outro lado, a gente também não pode achar que só porque uma mulher está falando, ou só porque um homem está falando, um negro, vou dar um exemplo, vou chegar aos homens depois, ou só porque uma indígena está falando, que tudo que ela fala é uma verdade.
porque eu vejo muitas vezes no âmbito aí do cotidiano, da vida pública, né, vamos falar assim, que muitas vezes as pessoas acionam algo como só eu posso falar da minha experiência, né? E aí vem uma ideia, assim, porque eu vivo na minha própria pele, né, inclusive no movimento negro às vezes aparece isso, né, e é verdade, eu nunca fui alvo de uma pseudo-prisão porque eu entrei no mercadinho e fiquei um tempo demasiado atrás de um determinado balcão, coisa que meus amigos e amigas negras dizem que eles são alvo toda vez que vão no mercado, né? Então, de fato, existe uma experiência daquele sujeito e é preciso que aquele que viveu fala melhor sobre isso. Porém, tem pessoas que viveram essa experiência também que não falam isso. Então, eu temo muito pelo lugar de fala, porque ele pode dar uma ideia de autorização em absoluto, vamos dizer assim, para um sujeito que, uma vez que ele tem um determinado corpo, uma determinada cor de pele, uma determinada etnia, enfim, qualquer coisa que a gente possa colocar no corpo, biologicamente falando, que ele fica autorizado, então, autorizado que eu digo, não, se ele falou, então é. Quando a vida pública, ela é uma vida de debates. E quando as mulheres estavam lutando lá, e hoje lutam, ao meu ver, né, pela representação política, não é para chegar lá e também, agora nós é que vamos mandar porque nós temos a verdade. A gente quer entrar no diálogo de igual para igual, considerando que precisamos e eu acho isso, a questão das cotas, por exemplo, eu acho que, infelizmente, enquanto civilização, a gente não conseguiu evoluir tanto, a gente precisa de políticas de afirmação, né, medidas mais capitaneadas, né, de poder, para poder garantir que determinadas pessoas falem e sejam ouvidas, porque também o que a gente tem hoje é que muitas mulheres falam, ou muitos negros falam, e fica por isso, né? Isso por um lado, tá? Então eu temo, acho que o lugar de fala a gente não deveria, eu prefiro não usar esse termo, para ser bem sincera, mas eu acho que tem que pensar muito sobre ele, porque eu entendo, se é para falar de uma experiência social, o testemunho de quem viveu é importante. Mas eu estava antes conversando com a Cláudia, semana passada, e fiquei pensando, por exemplo, da Condoleezza Rice, famosa secretária, né, de diplomacia do governo do Bush, entre 2005 e 2009. Bom, o governo dos Estados Unidos fez a guerra do Iraque, manteve as tropas junto com Israel, acabando com o povo palestino, e outras cocitas más, né, se a gente for falar da presença bélica dos Estados Unidos, e tinha uma mulher negra como sua assessora, com bastante poder, a Condoleezza. Conde, chamavam ela, hoje eu pesquisei. Então, o lugar de fala da Condoleezza, eu como mulher aqui da periferia da América Latina, que vivo uma situação de país periférico, nessa loucura que a gente vive hoje e a que vinha antes, eu não me sinto representada por aquela mulher, né? Então, eu acho que o lugar de fala, ele tem que ser problematizado. Agora, bem, o Tiago estava mais preocupado com a questão dos homens, quer dizer, não sei se estava mais preocupado, né? Mas a questão que eu trouxe do Bourdieu, eu trouxe de propósito mesmo, né? Será que o homem também, né, já que ele é afetado pela dominação, como é que fica a fala dos homens? Aí eu acho que a gente entra num âmbito um pouco, talvez não seja o único, tá? Mas eu vou falar algo um pouco mais micropolítico, vamos dizer assim, é que de fato a gente percebe, e isso tem a ver com a ideia do Bourdieu, né, que o dominador é dominado pela sua própria dominação, a gente percebe no âmbito público, mas mais das micro-relações, né, numa assembleia, numa reunião, numa palestra, ou no espaço de trabalho também, né, no dia a dia do trabalho, a gente percebe que os homens, eles se sentem, a maioria dos homens, a maioria, não todos, a maioria dos homens se sentem autorizados para falar o que eles bem entendem. Inclusive, muitas vezes, né, as minhas amigas da UDESC acabaram de fazer uma live sobre isso, incrível, assim, sobre como eles se autorizam tanto a falar o que eles bem entendem, que fazem um monte de piadinhas sexistas, nossa, falam o que bem entendem, não pensam no que falam, porque eles estão num lugar, esse lugar de fala masculino, ele já está dado. Eu tenho a impressão, né, às vezes, que ele já está dado, já está, né, como dizem o pessoal de língua hispânica, né, já está. Então, as mulheres têm que lutar por um lugar de fala, para usar o termo ali que eu não quero usar, mas agora estou usando, ele acaba sendo prático, né? Mas elas têm que lutar por um espaço, tempo para falar, porque os homens, eles passam falando, tendem a passar o tempo todo, autorizando-se a falar entre si, inclusive, né? Porque é sempre na relação, né? Então, a gente vê isso e eu acho muito difícil. Eu tenho colegas, amigos, muitas pessoas queridas, próximas, que realmente são pró-feministas. Eu não duvido disso. Mas, naturalmente, aspas, quer dizer, socialmente,
eles, né, tipo, quando eles vão cozinhar, a comida deles é alvo dos seus próprios elogios, né? Quando eles fazem uma música, ó, não sei o quê, né? Quando eles limpam o chão, ó, né? Então é como uma fala que tá, ela não, ela tá acostumada historicamente a ser permitida livremente. Até a coisa do controle do tempo, enfim, várias coisas, né? Agora, eu acho que o esforço de. E aí eu acho que vem sempre das mulheres que percebem isso na lata, os homens não percebem em geral, as mulheres percebem, e daí elas pedem, não, só um pouquinho, né? Agora deu, né? Corta o tempo, então agora deu, vou, né? Enfim, eu acho que é um esforço que a gente faz no âmbito micro, mas que do ponto de vista macro ele também tem que ter. Acho que já está tendo, né? Todas essas políticas de ações afirmativas, por mais que elas sejam, eu acho assim, elas são necessárias, porém não suficientes, né, para usar um termo bem simples. Eu acho que elas avançam muito, mas é como eu disse, assim, quando a gente olha os dados estatísticos aqui no TRT, ou a gente olha nas universidades, ou a gente olha nos partidos, e olha nos partidos a coisa está bem ruim, sabe? Eu andei olhando aí, achei que está ruim, o Brasil está muito mal na foto, na representação política, né? Mas, assim, só esse que é necessário, só o dado quantitativo que expressa a entrada das mulheres nesses lugares, ele ainda não dá conta de tudo que a gente quer. Que a gente não quer ocupar o lugar a qualquer preço. A gente também quer ter tranquilidade, a gente quer também se sentir pelo menos um pouco mais livre, né? Eu acho que um sujeito totalmente livre na vida social não existe, mas a ideia da emancipação traz isso, né? Da gente poder se sentir em condições plenas de igualdade, né? Então, eu acho que os homens, na minha avaliação, né, eu não sou sexista, assim, eu acho que os homens são muito bem-vindos para a causa feminista, sim, né? Eu acho que eles têm um caminho muito difícil para nós mulheres, e aí vem a experiência, né? A gente adere, em geral, né, com um pouco mais de facilidade a esses espaços que estão sendo criados por nós e pelas nossas ancestrais, como a gente diz, né, foram criadas, em negociações e tudo. Então, os homens, eu acho que eles têm mais dificuldade porque eles não percebem, né, nesse plano mais micro que eu falei. E aí vem as nossas lutas do dia a dia, né, que a gente acaba fazendo, às vezes nos acham chatas, mas a gente vai ter que ser chata mesmo, não vai ter jeito, porque é muito chato, né, não ser escutado, ou ser escutado, daqui a pouco parece que ninguém ouviu, né, a questão da autoria, né, que a gente nem entrou aqui, e, inclusive no último ano eu assisti vários filmes aí da indústria cultural mesmo, sobre a questão da autoria, né, dos ghostwriters e tal, e hoje em dia está sendo muito estudado isso, eu acho isso muito interessante, porque a gente tem toda uma história da ciência e da arte, né, da produção da humanidade, aí, do ponto de vista artístico, cultural, científico, na literatura e tal, que é uma história que realmente levou muitos homens a terem carreiras de projeção e nomes de sucesso, né, e eternos e tal, e quando a gente vai estudar, e tem muitas pessoas estudando isso, geralmente são mulheres, vai ver, tinha uma mulher, uma companheira, uma namorada, uma mãe, sei lá, sabe? Tinha uma mulher que estava junto e que às vezes até na antropologia tem um monte de história sobre isso, na história também, nas artes, e que até fizeram o trabalho para o cara, e quem levou o nome, quem colocou o nome, né? A expressão máxima do patriarcado, né? Coloca o nome ali, foi o cara, né? Então, isso é muito ruim, né? Eu acho que para a gente que é mulher é muito ruim. Essa luta pela visibilidade, por si só, ela acho que não se encerra aí, né? Mas ela faz parte de um programa mais amplo de realmente uma sociedade onde tenha mais liberdade, né, para homens e mulheres e condições de exercer essa liberdade. Enfim, mas é uma grande questão, né? O lugar de fala, eu acho que a gente precisa problematizar aí os lugares. Não sei se respondi o Tiago. Sim, sim, com certeza. Muito pano para manga, como eu disse no começo. Eu acho que, assim, quero realmente te agradecer, Carmen, fosse exemplar nos teus pontos, nessa trajetória que você conseguiu nos trazer, desde as nossas pioneiras até o nosso desenvolvimento hoje. Acho que trouxe muitas reflexões pelos comentários, as pessoas foram realmente acompanhando. E realmente só tenho a agradecer pelas suas falas e por todas as inquietações e reflexões. Eu penso que isso, como é esse nosso comitê de participação feminina no tribunal, ele tem esse intuito de fazer essa discussão, de estar fomentando essa reflexão. Eu tenho certeza que essa aqui vai ser a primeira de muitas, e esse é o nosso propósito também,
no momento em que foi feito o convite para ti, que tu pudesse lançar esses elementos conceituais, então toda essa trajetória, essa história, toda essa separação entre essencialização e naturalização, que foi muito importante. Então, realmente, assim, deixo o agradecimento especial do Tribunal do Trabalho, do SEDUC, para ti e para todos também que nos assistiram. Também agradeço a presença de todos. Tchau, uma boa tarde. Legal, super obrigada para vocês, também bons trabalhos e boas lutas aí, por mais mulheres em mais lugares, e por mais tempo. Isso, Né? com certeza. Obrigada, Um Cláudia, abraço obrigada, para todos. Sandro. Prazer aí estar com vocês. Um abraço. Ah.